Oi, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. O que me motivou a fazer esse vídeo aqui especial, essa aula especial, é porque recentemente a gente estava realizando um encontro ao vivo aqui com os nossos alunos. Para quem não sabe, a gente tem algumas formações direcionadas aí para o público que quer aprender a desenvolver, aprender a programar e desenvolver projetos utilizando microcontroladores, internet das coisas. E uma dessas formações é uma formação que a gente tem para iniciantes, onde ela é toda baseada em encontros ao vivo. Então, toda semana eu faço um encontro ao vivo aos sábados com o pessoal e a gente vai estudando algum tópico específico, né? A gente tem uma sequência toda metodológica e atualmente a gente está estudando a parte de displays. Então, a gente vai abordar aí vários displays e o primeiro display que a gente abordou foi o display LCD alfanumérico. E chegando já ao final dos laboratórios, né, que a gente teve bastante conteúdo sobre display, chegando ao final, um dos laboratórios que a gente estava mostrando para o pessoal era a criação de menus nos displays. Então, vou pegar aqui um desses laboratórios, vou comentar aqui com vocês um pouquinho rapidamente. Então, tenho aqui um laboratório baseado aí no display LCD alfanumérico para a criação de menus, tá bom? Então, a gente consegue aqui, através das teclas, navegar nos menus. A gente precisa primeiro entrar no modo de navegação do menu. Isso a gente faz através dessa tecla aqui, e a gente, então, entra no modo de navegação do menu, e depois com as teclas direcionais a gente consegue, então, navegar pelo menu, vai ir para um lado e para o outro, navegar pelo menu, e quando a gente estiver no item selecionado, a gente já pode apertar o botão para cima, e ele vai, então, executar aqui o desejado e acender o LED ali na cor. Então, a gente pode entrar novamente no modo menu, navegar aqui novamente, e executar aí, selecionar o item desejado. Mas uma coisa que eu percebi quando eu estava comentando esse assunto com o pessoal é que seria interessante eu abordar um conceito interessante de desenvolvimento de projeto, que seria a metodologia de máquina de estados, que isso auxiliaria no entendimento desse programa, desse laboratório. Então, o meu objetivo aqui é fazer essa aula extra, que inclusive a gente vai deixar aí aberta para o pessoal que nos acompanha no YouTube também, falando um pouquinho sobre essa evolução da metodologia de desenvolvimento de projetos para microcontroladores, né? A evolução que eu digo do programador, desde quando ele aprende, né, a programar, começa os primeiros programas, e alguns passos aí dessa evolução até chegar, por exemplo, aí numa metodologia de máquinas de estado. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa aula especial aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá, pessoal. Então, o meu objetivo aqui, eu já comentei com vocês, é apresentar aí um pouquinho dessa evolução e mostrar os benefícios de vocês adotarem essa metodologia para desenvolverem, para pelo menos utilizar como ferramenta quando vocês pensarem no desenvolvimento do software aí para o seu microcontrolador. Nossos objetivos aqui estão apresentar os conceitos básicos e a evolução natural dos modelos de desenvolvimento de software para microcontroladores e sistemas embarcados de pequeno e médio porte, sendo eles Superloop, modularização de programas com funções, sistemas controlados por interrupção, máquinas de estado. Essa parte aqui eu não vou apresentar, não vou comentar com vocês. A Microgênios tem bastante conteúdo aí sobre isso, inclusive o professor Fernando, que é o criador da parte da formação em internet das coisas, da formação de programadores especialistas em microcontroladores, trabalha muito essa parte de sistemas operacionais de tempo real, trabalha com o OSA, trabalha com o FreeRTOS, nosso conteúdo lá no clube de membros que o pessoal ganha, que faz as formações, que são uma biblioteca de conteúdos extras, também tem conteúdo sobre MQX, que é um outro tipo de sistema operacional de tempo real. Nesse nosso
nessa aula aqui a gente não vai abordar isso, tá bom? Então, quando a gente começa, pessoal, é muito comum a gente pegar e concentrar todo o conteúdo do nosso programa, toda a lógica ali do nosso programa representada no código, dentro ali do nosso laço principal do programa. E isso é normal, tá? Não pensem que se você está fazendo isso, você está aprendendo, estou errado, não posso fazer dessa forma. Isso é o normal. Os passos que eu vou comentar aqui são uma evolução natural. Quanto mais você vai criando seus programas, visualizando códigos de outras pessoas, aprendendo, estudando, lendo livros, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando o seu conhecimento. Então, é normal essas etapas aqui de evolução sua aí como desenvolvedor de software para sistemas embarcados. Então, é muito comum a gente fazer isso. A gente pega, começa a ter aquela ideia na cabeça, né? A gente muitas vezes não pensa muito em como trabalhar, em como arquitetar a solução para o nosso problema, a gente vai colocando tudo ali dentro do nosso loop principal, da nossa função principal, aquilo vai crescendo, vai virando, né, algo muitas vezes gigantesco. É a técnica que utilizamos sempre que iniciamos nossos estudos e projetos com microcontroladores e sistemas embarcados. Ela pode ser resumida em concentrar todo o programa a ser executado dentro do loop infinito da função principal. Então, aquela questão é muito importante quando a gente trabalha com microcontroladores, independente da linguagem de programação, pode ser assembly, pode ser linguagem C, pode ser Python, lá o MicroPython, pode ser fluxograma, utilizando, por exemplo, Flowcode. Sempre que a gente trabalha com microcontroladores, pode ser aqui nos sketches do Arduino, que são próximos, pelo menos, dos conceitos aí do C++. A gente sempre vai ter uma parte onde a gente vai configurar nosso hardware, né? E colocar também algumas execuções de comandos que vão ser executadas apenas uma vez, quando a gente ligar nosso dispositivo, e depois a gente vai ter a parte do loop infinito, onde vai estar ali a nossa aplicação mesmo rodando infinitamente. Lembrando que como a gente cria tudo no microcontrolador, né, diferente de um software para o computador, então a gente tem que deixar ali no loop infinito rodando, porque qualquer equipamento ele vai rodar sempre, né? Não é, por exemplo, um micro-ondas. Você não vai digitar ali para ele aquecer, ele vai aquecer o tempo que você determinou e depois, para realizar um novo ciclo, você precisa tirar ele da tomada e colocar? Não acontece isso. Então, o seu programa ali, suas etapas de execução da aplicação, elas vão estar dentro de um loop infinito. Então, a gente começa colocando tudo ali dentro daquele loop infinito. No caso do Arduino, a gente coloca lá dentro do loop. No caso, quando a gente trabalha com a linguagem C, C++, de maneira mais pura, mais padronizada, a gente vai colocar tudo dentro do while aí, ou do for, de algum laço que vai rodar infinitamente. E a parte que vai rodar só uma vez no nosso programa, geralmente a configuração dos hardwares, a gente deixa fora desse loop, ou na função setup, ou aqui em cima do nosso while. Mas beleza, mas a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo cada vez mais, e daí a gente chega num ponto, poxa, tá muito ruim esse programa, tá difícil de fazer manutenção, tá difícil, muitas vezes eu já fiz alguma coisa aqui que poderia ser reaproveitada num outro programa, mas está complicado de eu tirar esse trecho de código aqui do meu programa principal, o que a gente pode fazer? Daí a gente começa, então, a modularizar os nossos programas. Então, a gente começa a dividir essas etapas que a gente está fazendo, né? Dividir ali todo aqueles comandos, aqueles blocos de comando em partes, né? E essas partes a gente pode ir chamando durante a execução do nosso programa, a gente costuma chamar esses blocos, na linguagem C++, de funções. Então, a gente vai chamando essas funções. Se for no Assembly, lá são as subrotinas, dá para trabalhar. Se for lá, por exemplo, no Flowcode, são as macros, que também dá para a gente estar trabalhando, tá bom? Então, é assim, é uma coisa natural. A gente vai evoluindo, poxa, vou deixar aqui no meu loop principal, naquela parte principal do meu programa, as chamadas das funções, e ali dessa forma eu vou entender melhor, né? Eu vou bater o olho ali no meu loop infinito e agora estou entendendo. Então aqui ele faz a leitura do AD, aqui ele transforma os valores, aqui ele escreve no display, aqui ele manda pelo canal de comunicação serial. Agora,
Como é feito cada uma dessas etapas, são outros blocos que a gente está chamando, e lá tem códigos, muitas vezes grandes, que estão realizando essas etapas aí do nosso programa, ok? Dessa forma, a gente consegue reutilizar. Ah, eu já fiz uma função ali para trabalhar com display, então eu vou usar essa mesma função. Ah, já fiz uma função para converter valores. Ah, então no próximo programa eu vou usar essa função. A modularização, ela pode ser numa folha, ela pode ser em várias folhas, e daí também, ao passo que você vai evoluindo no seu estudo, você vai também trabalhando e melhorando essa estrutura aí do seu programa, ok? Beleza, então a gente já começou colocando todos os comandos ali dentro do loop infinito, depois a gente começou a ir separando aquilo em blocos de comandos, né, transformando aquilo em funções, mas muitas vezes, trabalhando dessa forma, a gente pode ter o seguinte problema, principalmente quando a gente trabalha com microcontroladores. Um dos grandes diferenciais de se trabalhar com microcontroladores, sistemas embarcados, é que muitas vezes a gente precisa de tempos de fazer leituras específicas, fazer de sensores, de teclados, de coisas físicas. E para isso é interessante que a gente comece a ter algum hardware, alguma coisa ali no nosso programa, na nossa configuração de programa, que garanta que a gente vai ter esses acessos específicos, essas leituras específicas em tempos específicos, e de outra forma também trabalhar com alguns hardwares, porque o microcontrolador ele não é igual a um computador. Dentro do microcontrolador, aliás, até né, como se a gente colocasse um computador inteiro dentro de um único chip. Então, ali dentro do microcontrolador vai ter a CPU, mas vai ter diversos periféricos, que muitas vezes a CPU não pode ficar ali olhando, monitorando eles a todo momento. Eles precisam também trabalhar de forma independente. Então, aqui, né, um exemplo de modularização com as funções, então o nosso programa fica bem mais limpo, a gente simplesmente faz as chamadas, né, fica bem mais intuitivo, e daí a gente, então, para resolver essa questão, a gente começa a trabalhar com os sistemas controlados por interrupções. Esse sistema é baseado na correta configuração e utilização dos hardwares internos, né, os periféricos internos do microcontrolador, de modo a evitar sobrecarga de trabalho da CPU. Dessa forma, cada periférico pode trabalhar de forma independente do controle da CPU e apenas parar, então apenas a CPU vai parar lá o fluxo de execução do programa quando um evento importante requisitar uma interrupção de hardware. Essa abordagem é muito útil para rotinas que envolvam leituras de informações, execuções periódicas, modos de baixo consumo de energia e assim por diante. E também essa questão de não sobrecarregar sua CPU. Então, o seu canal de comunicação serial pode estar lá esperando chegar um dado válido pela serial. E a CPU não precisa ficar olhando lá para ele, para ver se chegou o dado válido. A CPU está fazendo outra coisa. Quando chegar um dado válido, o canal de comunicação, esse hardware, vai gerar interrupção, vai bater lá na porta da CPU. Opa, chegou um dado válido. Agora você tem que tratar esse dado. Aí é executada aí a rotina de interrupção. Ok? Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com microcontroladores. Inclusive, coisas que quando a gente começa colocando lá no nosso loop infinito, por exemplo, leituras de teclados, por exemplo, coisas desse tipo. Se o nosso programa começar a crescer muito, não só na questão de tamanho de código, mas de tempo de execução, a gente pode começar a perder eventos. Então, é muito importante a gente entender e trabalhar corretamente com esses eventos aí, utilizando interrupção. A interrupção é basicamente o oposto de uma outra forma de a gente fazer monitoramento, assim, de eventos, que é o pooling. O pooling a gente fica olhando, a gente fica esperando. Então, por exemplo, canais de comunicação de microcontroladores. Geralmente eles vão ter lá naqueles registradores, né, naquelas posições de memória onde a gente configura e a gente monitora e a gente trabalha com o canal de comunicação serial, geralmente eles vão ter alguns bits específicos, por exemplo, algum bit ou flag, né, que a gente chama de flag, que sinaliza quando chegou um dado válido. Então, ele percebeu que chegou um dado válido lá, bit de start bit, os bits de dados, um bit extra que pode ter, stop bit, opa, chegou todo aquele pacote, um pacote realmente válido, de dado válido. Daí ele vai lá
e levanta, né, ou abaixa esse flag, dependendo do microcontrolador. Então, você poderia, com o seu programa, e tudo que tem a ver com o seu programa, código, né, que você escreve, é a CPU que está executando, a CPU poderia ficar lá monitorando esse bit, monitorando esse flag. Opa, deixa eu ver, o flag foi para 1? Não. O flag foi para 1? Não. Igual o burrinho do Shrek, né? A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. É a mesma coisa. Porém, não é eficiente. Vocês podem ver que isso não é eficiente, principalmente para coisas assim, por exemplo, com uma comunicação serial, que muitas vezes você não sabe nem em qual momento o outro dispositivo vai mandar isso para você. Então, para que a nossa CPU vai ficar lá toda hora indo lá e monitorar? Deixa eu ver se o bit já foi para 1, deixa eu ver se o bit já foi para 1. Não, não precisa fazer isso. A gente pode configurar como trabalho por interrupção esse canal de comunicação, e quando chegar o dado válido, bit vai para 1, e esse bit gera um evento de hardware. Isso que é importante a gente entender, que a interrupção, ela é um evento de hardware. Quando esse evento de hardware ocorre, o que acontece? O contador de programa, né, um registrador, uma posição de memória específica que indica lá para onde, qual a próxima instrução a ser executada, ele vai para algum endereço, da memória de programa, que a gente chama de vetor de interrupção. E é lá que geralmente a gente vai colocar pelo menos alguma coisinha ali da nossa rotina de interrupção. Não necessariamente tudo ali, aliás, até é bom evitar colocar muita coisa na rotina de interrupção, mas a gente tem que entender que o hardware vai fazer esse desvio, é diferente da nossa função, da nossa modularização, que a gente chama as funções. Aqui a gente não chama a função é chamada por um evento de hardware, tá bom? Então, beleza, então a gente já aprendeu, só apenas para intuito aqui de curiosidade, por exemplo, os endereços, os vetores de interrupção aqui de um microcontrolador, no caso o ATmega 328 aí, que é utilizado no Arduino, tá? Então, todos os periféricos aí podem ter seus endereços específicos de interrupção. Gerada aquela interrupção do periférico, o programa é desviado por hardware para aquela posição de memória de programa específica, tá bom? Mas beleza. Então, a gente já sabe trabalhar aí o nosso loop, nosso super loop ali, né? Começamos a evoluir, começamos a modularizar nosso programa, e a gente sabe também que sempre que a gente tiver que tratar eventos, trabalhar, desafogar aí a CPU, deixando o hardware trabalhar independentemente, é bom a gente entender e saber configurar direitinho as interrupções, ok? Beleza, a gente vai evoluindo e a gente começa, então, a correr atrás de padrões de desenvolvimento, de padrões de design que podem ser úteis aí para resolver os problemas que a gente tem. A gente tem que entender que a gente não é o primeiro programador do mundo, nem o melhor, né? Talvez alguns aí possam chegar ao nível dos melhores, mas a gente tem que entender que a gente não é o primeiro programador, a gente não inventou nada disso daqui, e a gente está utilizando, a gente está aprendendo. Então, é muito importante a gente buscar o que os outros já aprenderam e já compartilharam de conhecimento para a gente. Então, existem muitos padrões de desenvolvimento, existem muitas coisas, existem algoritmos, existem estruturas de dados específicas. Então, para muitos problemas, que muita gente já teve problemas iguais ou muito mais complexos que os que você está tendo agora no desenvolvimento, eles já tiveram e já desenvolveram coisas padronizadas ou já usam elementos padronizados que podem ajudar bastante. Então, quando a gente começa a ter uma complexidade maior no nosso programa, é importante a gente buscar alguns padrões de design que podem nos auxiliar. Um desses é a questão de trabalhar com máquinas de estados. O que são aí as máquinas de estado? A máquina de estado é um modelo de desenvolvimento do nosso software embarcado. Nele definimos tarefas, então tem a ver já com o que a gente está falando, né? Pegar nossa aplicação, conseguir dividir ali em partes, que a gente estava fazendo inicialmente com a modularização, mas aqui a gente trabalha de uma forma um pouquinho mais macro, né? Porque não necessariamente cada função é um estado. Um estado ali do seu dispositivo, ele pode precisar de várias funções para executar o que precisa ser executado naquele ponto, naquele estado ali de execução do seu programa, né? Da sua aplicação. Tarefas ou estados, que são situações possíveis para a resolução da nossa aplicação. E a gente também precisa aí entender e definir as regras de mudança ou transição.
quando e por que e como trocar de estado-tarefa de um para o outro. Então, como que a gente faz essa troca? O que vai acontecer para a gente fazer essa troca? Em cada estado é realizada uma determinada tarefa do nosso sistema. Aqui só não confundir a tarefa com a função, igual eu comentei, porque um estado ele pode precisar de várias funções para executar a tarefa que ele precisa ali naquele estado. Tá bom, pessoal? Vários comandos, vários blocos de comandos, tá bom? Então, isso daí apenas para não confundir. Um exemplo aqui de uma ideia que depois a gente vai estar trabalhando, por exemplo, aí, um LED com 3 estados, tá? É lógico que aqui a gente vai fazer uma coisa simples para a gente entender esse funcionamento, tá? E muitas vezes, para coisas simples, padrões de design talvez não sejam a solução mais simples também. Muitas vezes ela pode ser uma solução custosa aí, ter um overhead para a gente conseguir resolver coisas simples. Mas quando a complexidade da aplicação vai aumentando, esses padrões eles podem auxiliar muito, principalmente quando a gente precisa fazer correções, atualizações. Eu vou comentar isso daqui com vocês, tá? Então, aqui um exemplo básico, simples, né, de uma ideia que depois a gente vai trabalhar mais um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem um LED lá com três modos aí de trabalho. O primeiro modo é o desligado, o segundo modo é o lento, que ele está piscando devagar, e o terceiro modo é o rápido. E a gente também tem um evento de transição. O evento de transição é apertar um botão. Então, a troca desses estados, como num formato de carrossel, chegou no último, volta para o primeiro, ela vai ter uma regra de transição, que é o pressionar de um botão específico, tá bom? Mas por que é interessante a gente utilizar aí as máquinas de estados, tá? Ela organiza o nosso raciocínio, então é uma forma de a gente organizar o nosso raciocínio, ela facilita a manutenção, remoção, adição de tarefas. Então, como é uma coisa padronizada, para você instalar ali um novo estado, desinstalar, né, acrescentar, tirar, você vai ter uma metodologia mais específica, né? Então, para mim, acrescentar aqui um estado, então eu vou fazer isso. Para mim retirar um estado, eu vou fazer isso daqui. Então, muitas vezes é mais fácil isso do que você ter um programão lá e você não sabe muito bem onde mexer, mas se eu mexer aqui, né? Aqui as coisas elas estão mais bem definidas, tá bom? E isso evita aquela bagunça de if, else, deixar ali uma coisa muito gigantesca, muito bagunçada no seu programa, tá bom? Também é interessante a gente comentar que é muito interessante essa questão das máquinas de estado, porque existe uma representação visual dela, né, desses estados, que são os diagramas de estado. Os diagramas de estado são muito úteis, são um dos diagramas mais importantes quando a gente fala na parte de desenvolvimento de software aí embarcado, de firmware para microcontroladores, inclusive mais importante do que o fluxograma. O fluxograma ele é interessante, mas ele acaba sendo um pouquinho, como eu vou dizer assim, não conseguindo atender diretamente aplicações um pouco mais complexas. Porque o fluxograma, quanto mais complexo é o seu programa, maior é o seu programa, o fluxograma ele tem que ser inversamente proporcional, na verdade. Ele teria que ser mais simples, né? Senão você começa a criar um fluxograma gigantesco que fica muito difícil o entendimento. Então, a base, geralmente, igual a gente fez também lá, quando a gente estudou fluxograma, lógica de programação e projetos utilizando o Flowcode, que é uma ferramenta que, através do fluxograma, gera código para o microcontrolador. Então, lá, o nosso fluxograma principal, a gente tentou sempre deixar o mais enxuto possível. E com blocos, que a gente ia chamando, as macros, né? E ali dentro das macros, que iam sendo, que a gente ia expandindo ali outros fluxogramas, realizando aquelas determinadas tarefas, tá bom? Então, o fluxograma ele é interessante, é que muita gente só conhece ele, principalmente quem está começando a programar, acha que só existe essa forma de gráfica de visualização de programa, de tentar entender a lógica do programa, mas isso não é verdade, existem outras, e o diagrama de estados ele é muito mais importante do que o fluxograma, tá bom? Inclusive, o diagrama de estados, ele tem
ele tem, assim, representações muito diretas, por exemplo, aqui na implementação de máquinas de estados, na implementação de contadores síncronos, assíncronos, e máquinas de estados mesmo em hardware, por exemplo, em FPGA, em outros dispositivos. Ele tem também uma relação muito próxima com os diagramas UML, tá, de engenharia de software. Então, ele é um diagrama muito importante que vale a pena, com o passar do tempo, vocês irem estudando, vocês irem entendendo melhor, tá? Passo a passo, então, aí, para a gente trabalhar com a nossa máquina de estados. Liste os estados, então, no nosso caso aqui, desligado, lento, rápido, defina os eventos, né, o evento de transição, não precisa ser um só, pode ser vários, você pode ter combinações de eventos, né, de coisas que devem acontecer para ir para algum estado. A gente também vai fazer uma máquina de estados aqui simples, onde os estados são sequenciais, mas pode ter volta também, você pode estar num determinado estado e não avançar, voltar, dependendo de uma determinada condição. Então, isso daí você tem que definir bem os estados e as transições, como elas vão ser, tá bom? Escreva as transições, se apertar, desligado, lento, rápido, desligado novamente, tá? Que a gente vai estar trabalhando aí em carrossel. Para cada estado, defina as ações, o que fazer quando estiver dentro dele. Então, lá dentro dele, o que ele vai fazer, né? As tarefas que ele vai estar realizando ali dentro. E cria um diagrama de estados para representar o seu sistema, muito importante, que a gente já comentou ali, e implemente. Como que é a implementação dessa máquina de estados? Aqui a gente vai fazer uma implementação extremamente básica, tá? Apenas para vocês terem um esqueletinho, um templatezinho de uma implementação de máquina de estados. Então, geralmente, como é que a gente faz? A gente cria uma enumeração com os estados, para a gente ter as nomenclaturas, mas não precisaria, você poderia também utilizar valores numéricos, isso daqui é só para deixar assim um pouco mais apresentado. A gente cria um enum com os estados, a gente cria uma variável que vai guardar o estado atual, que no nosso caso aqui vai ser muito importante, e geralmente para você vai ser muito importante para você saber onde você está, né? E daí, dependendo de chegar lá as condições de transição, saber para onde ir. E a gente vai implementar ali os estados utilizando o switch case dentro do loop principal ali do programa. Então, o nosso exemplo aqui de implementação. Aplicar um LED, né, com 3 modos, aquele que a gente comentou, desligado, lento, rápido, tá bom? Então, o desligado LED vai estar desligado, o lento LED vai piscar devagar, o rápido LED vai piscar rápido. O nosso evento de transição é apertar um botão, né, que vai fazer a troca para o próximo estado, nesse formato de carrossel, que é o que a gente vai estar trabalhando, e a sequência de execução das tarefas é lá, desligado, lento, rápido, desligado. Então, vamos primeiramente, a gente já entendeu mais ou menos o que a gente precisa, vamos então transformar esse entendimento no nosso diagrama, transformar ele de uma forma gráfica, colocar ele no papel de forma gráfica antes da implementação. Então, beleza, tá lá o nosso diagrama de estados aqui. Então, os nossos 3 estados. Importante, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente trabalha com o microcontrolador, que o microcontrolador, depois do reset, ele tem que ir para algum estado. O programa não pode se perder. Tá? Então, quando a gente apertar o reset, para qual estado ele vai? No nosso caso, aqui vai para o estado S1 ali desligado. Então, a gente tem que está planejando isso no nosso programa, sabendo que apertando o reset, ele vai para aquele estado e a gente tem que configurar todo o hardware de acordo com esse modo desse estado aí desligado. A partir daí, cada vez que a gente pressionar o botão, que vai ser responsável aí pela transição, ele vai fazendo a migração, a transição de um estado para outro. Aqui eu coloquei, né, pressionando o botão estado anterior S1 vai para S2, mas visualmente a gente já consegue entender aqui nesse caso, né, não precisaria colocar essa questão do estado anterior. Visualmente a gente já consegue entender que para vir para cá para o estado S2 lento, a gente precisa pressionar o botão e ele tem que estar no estado S1. Então o diagrama já está dizendo isso daqui para a gente. E assim por diante. Para ir para o S3, tem que estar no estado S2, e o botão tem que ser novamente pressionado. Para voltar para o S1, tem que estar no S3 e o botão precisa ser pressionado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa implementação,
Ok? Então, a gente vai estar utilizando o LED aqui, a cor azul do LED RGB da nossa placa LabGenius Nano. O botão vai ser o botão aqui A0, que é o botão da setinha para cima aqui, da nossa placa LabGenius Nano. Aqui a gente, então, cria a nossa enumeração aqui com os estados possíveis, ó, desligado, lento, rápido. E criamos aqui, então, a nossa variável aqui, que vai estar armazenando o estado atual. Por trás disso daqui, ó, pessoal, existe simplesmente valores, tá? Isso daqui simplesmente é um valor numérico, um valor sequencial que o Enum vai colocando aqui para a gente, tá bom? É simplesmente isso, tá bom? Essas nomenclaturas aqui não são strings, é simplesmente um apelido, vamos dizer assim, para valores sequenciais aqui que vão nos auxiliar. Ah, mas Gabriel, não quero trabalhar isso, eu posso simplesmente colocar lá 0, 1, 2 e na minha cabeça entender que eu estou trabalhando com os estados? Sim, pode, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Aqui é mais importante entender o conceito, tá? Aqui a função de botão pressionado, né, que vai estar informando aí para a gente que precisa, que a condição de transição foi satisfeita, então a gente tem uma funçãozinha aqui básica para botão pressionado e para evitar bouncing aí mecânico. Aqui o nosso setup, que é aquela parte que vai ser executada somente uma vez no nosso programa, que é a nossa configuração. Então, aqui a gente diz que o LED vai ser saída, né? O pino que está ligado no LED vai ser saída, o pino que está ligado no botão vai ser input PUAP, nossa placa que não tem PUAP externo, então a gente precisa usar o PUAP interno do microcontrolador, e a gente coloca aqui também o estado inicial do LED após o reset. Lembra que a gente tem que considerar isso? Após o reset, ele vai para uma condição específica, e a gente tem que colocar, então, o hardware nessa condição, nesse estado específico, que no nosso caso é simplesmente desligar o LED. Que é simples aqui para a gente nesse caso. A partir daí, a gente vai, então, para o nosso programa principal. O nosso programa principal, então, ele vai ter duas partes. Ele vai ter a verificação da condição de transição, do evento de transição, que é a gente testar se o botão foi pressionado ou não. Então, para a gente testar, a gente chama a função que verifica ali se o botão foi pressionado, ela traz um retorno para a gente, né? E daí, se o botão tiver pressionado, ou seja, se essa função aqui devolver verdadeiro, devolver sim, o botão foi pressionado. Então, aí a gente vai ver. Se o nosso estado atual é o desligado, a gente vai mudar para o estado lento. Ou então, se é o lento, a gente vai mudar para o rápido. Ou se é o rápido, a gente vai passar novamente para o desligado. Então, aqui estão as nossas condições de transição. Perfeito? E aqui embaixo, com o switch cage, a gente está implementando os estados propriamente dito. É lógico que aqui, como é um programa simples e para facilitar, eu coloquei as tarefas, né, as execuções que devem ser realizadas ali dentro de cada estado, dentro aqui do código do switch case, mas aqui você poderia estar chamando funções, modularizando seu programa. Então, tudo que a gente viu anteriormente tem a ver aqui. Como também a questão da transição, a gente também poderia fazer, por exemplo, por um evento de hardware, uma interrupção externa, por exemplo, ou outras coisas aí que geram interrupções, interrupção de timer, por exemplo. Então, tudo que vocês foram aprendendo na sua evolução de programador, de desenvolvedor para microcontrolador, vai ser extremamente útil aqui. Na verdade, aqui você está só colocando um terninho, né? Colocando uma roupagem mais bonita em tudo isso que você já aprendeu, ok? Então, aqui ele vai verificar o estado, né, que a gente fez a transição aqui, vai verificar qual é o estado atual. Se for o desligado, ele desliga o LED. Se for o lento, ele faz o LED piscar aí de forma lenta, né? E se for o rápido, ele vai fazer o LED piscar aí de forma rápida. Então, vou executar aqui para a gente visualizar aqui no nosso hardware. Ok, foi gravado. Então, tá lá, já funcionando a nossa aplicação, está no estado desligado, né? No estado, nosso primeiro estado, a gente aperta, ele vai para o estado lento,
A gente aperta de novo, ele vai para o estado rápido. A gente aperta de novo, ele desliga. Então, está funcionando. A nossa lógica, beleza, está aqui bem aplicada. Ótimo. Mas agora vamos pensar o seguinte aqui, pessoal. Então, ficou claro? Olha lá. Desligado, lento, rápido, desligado novamente. Beleza, ótimo. Mas agora, tudo bem, Gabriel, você me mostrou isso daí, mas isso aí só tornou um programa simples mais complicado, né? Maior. Poxa, não gostei disso daí. Mas agora vamos ver algumas coisas que podem ser bem interessantes quando a gente trabalha com as máquinas de estado, e obviamente que você vai usar elas para resolver problemas aí muito maiores, muito mais complexos do que esse. Tá bom? Aqui a implementação, tá? Mas, beleza, e se agora eu quiser instalar, né, implementar aqui um outro estado? O estado, por exemplo, ligado, que vai estar entre o desligado e o lento. Quando a gente trabalha com um padrão de design, como é o caso aqui das máquinas de estado, a gente fica mais fácil de entender o que a gente precisa fazer. Porque aqui a gente vai ter algumas coisas específicas que a gente vai fazer para a gente instalar esse novo estado. O que a gente vai precisar fazer aqui? A gente primeiro vai ter que ir lá em cima, né, e incluir a nova enumeração aqui. Então, a gente vai ter agora um estado ligado, ok? Então, a gente implementou aqui a enumeração. Então, a gente já tem um número aqui, já tem um código aqui, já tem uma nomenclatura, um apelido para esse nosso outro estado. A gente vai ter que instalar o estado aqui, o que deve ser realizado quando for esse estado ligado. Então, vamos instalar aqui dentro do switch case o estado ligado. Ok? Que nesse estado, o que vai acontecer? Simplesmente o nosso LED vai ser colocado em nível lógico alto. Certo? Então, olha só, olha como a gente está fazendo coisas padronizadas. Eu sei exatamente onde eu preciso mexer no meu programa. Eu preciso ir lá em cima, acrescentar lá na minha enumeração. Depois, eu preciso vir aqui no switch case e implementar o estado propriamente dito. E agora vem a parte que talvez seja mais difícil, porque daí você sabe que tem que fazer, mas não necessariamente, às vezes, como, porque essas regras de transição aqui é uma coisa simples, mas elas podem ser coisas, né, mais difíceis, mais complexas, dependendo da sua aplicação. Então, a gente agora vai mexer na regra de transição, tá bom? Então, do estado desligado, a gente vai para um estado ligado. Ligado. É. Do estado ligado, a gente vai para o estado lento. Certo? Do estado desligado, a gente vai para o ligado. Do ligado, a gente vai para o lento. Daí, a gente vai acrescentar aqui, ó. Do estado lento, a gente vai para o rápido. Para o rápido. E quando a gente estiver no estado rápido, a gente volta para o estado desligado. Tá ok? Então, vamos ver aqui se está certo. Estamos atualmente no estado desligado. Quando for feita a transição, o botão foi pressionado, verdadeiro, botão pressionado, a nossa função identificou isso, vai para o ligado. Ou então, se o estado atual for o ligado, vai para o lento. Ou então,
Se o estado lento for o atual, a gente vai para o rápido. Ou então, a gente vai para o desligado. Ok? Então é isso. Desligado, ligado, ligado lento, lento rápido, ou então o desligado. Perfeito. Tá? Acredito aqui que esteja perfeito. Por isso eu falei, essa aqui é a parte mais difícil. Isso que a gente está fazendo uma coisa extremamente simples, mas a gente tem que prestar atenção, tá bom? As outras partes, elas são mais mecânicas, tá? As outras partes, elas são mais mecânicas. Então, vamos gravar aqui na nossa placa, vamos ver se funciona corretamente. Ok, gravamos. Deixa eu parar a apresentação aqui para ficar maior a tela. Então, a gente vai apertar uma vez, ele tem que ir para o estado ligado. Opa, ligado, beleza. A gente vai apertar de novo, ele tem que ir para o estado lento. Isso. A gente vai apertar de novo, tem que ir para o estado rápido. E a gente vai apertar novamente, ele tem que voltar lá para o estado desligado. Perfeito. Conseguimos implementar aqui a nossa aplicação utilizando o conceito de máquina de estados. Olha que bacana. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Ok, pessoal? Então é isso, é lógico, a gente está fazendo uma coisa simples aqui, tá? Essa coisa simples provavelmente teria outras formas mais simples de resolver. Mas quando você começar a se deparar com problemas complexos, um software onde você pode ter que no futuro instalar novas features, novas características, novos componentes ali de uso no seu software, talvez isso daqui te ajude muito, porque você vai saber exatamente como fazer essas instalações, como colocar ou como retirar recursos, caso seja necessário, sem desmontar toda a lógica do programa, porque também tem isso. Quando a gente está com um programa muito ali, muita linha, muito aquela complexidade de if e else, se a gente precisa tirar alguma coisa, também pode acontecer de danificar muitas outras coisas ali do nosso programa, ali da nossa lógica. Então, dessa forma, a gente está trabalhando de uma forma padronizada. A gente sabe exatamente aonde a gente vai mexer. Tá ok? Quem gostou desse assunto, quem quiser aprender mais desses assuntos aí, além dos cursos aqui da Microgênios, mas também é sempre importante vocês terem aí bibliografias de referência, uma bibliografia muito boa, talvez a melhor do Brasil nesse requisito aí de arquitetura de software embarcado, é o livro Programação de Sistemas Embarcados. Os autores são esses, o único que eu conheço, já vi alguma palestra, é o professor Rodrigo. Na época ele era da universidade, da EFEI, né, da Escola de Engenharia de Itajubá, que acho que depois virou Universidade de Itajubá. Então, cara, muito bom, né? Os conteúdos dele são muito bons. Aí esse livro aí é muito interessante, vale a pena. Eu tenho a versão antiga, a primeira edição do livro, o capítulo que aborda isso daqui é o capítulo 24. Na segunda edição do livro, o capítulo que aborda esse conteúdo aqui que a gente comentou é o capítulo aí 19, tá bom? Um livro muito bom. Vale a pena, e tem outros livros também, tem outros que podem aí ser muito úteis para vocês, e é lógico, tudo é uma evolução, tá bom? Se você não está ainda nesse modo, não teve essa necessidade, essa exigência de implementar uma máquina de estados, não tem problema nenhum, continue estudando. E por falar em estudo, vou passar aqui para vocês algumas possibilidades aí também importantes de estudo com a Microgênios, que muitas vezes podem auxiliar. Você é iniciante, nesse momento aí você não está dispondo de orçamento para realizar um curso mais completo, mas você quer começar, quer fazer um curso bom, com certificado, com carga horária alta. Nesse caso, a gente tem esse curso aqui, Introdução à Programação, Microcontroladores e Sistemas Embarcados e Internet das Coisas, um curso que tem aí mais de 50 horas, mas o nosso certificado, ele tem 50 horas, é emitido certificado quando você conclui esse curso, tá bom?
Um curso muito bom mesmo, aborda aí diversas coisas, desde a parte de introdução a microcontroladores e sistemas embarcados, introdução à lógica, introdução à programação em C, introdução a Arduino e a outros microcontroladores, tá bom? Introdução à linguagem Python, a Raspberry, é um curso muito completo, isso daqui foi a gravação de um evento que eu fiz ao longo de praticamente um ano inteiro, que todo sábado eu dava aulas específicas, né, com temáticas específicas para o pessoal. Foi feita essa gravação, disponibilizo lá os laboratórios para o pessoal depois baixar, né, os laboratórios, os exercícios. Então, conteúdo muito legal, 50 horas, totalmente gratuito. Basta clicar aqui em matricular, tá? Não precisa... aqui no meu não vai aparecer porque eu estou logado, tá? Mas não precisa colocar número de cartão de crédito, nada, tá? Simplesmente colocar nome, e-mail e no WhatsApp, que a gente sempre manda também as informações de liberação, a pessoa já está acessando, tem aí esse curso gratuito aí, muito bom para o pessoal estar fazendo, inclusive divulguem aí para todo mundo que vocês conheçam, que está querendo, que gosta da área, que está precisando aí a fazer um curso sobre microcontroladores e gerar o seu certificado, aí, certificado da Microgênios de 50 horas. Além desse, a gente também tem um curso muito interessante para iniciantes, a formação Aprenda Arduino, Programação Eletrônica e Microcontroladores com a LabGênios, que é a formação onde eu utilizo essa placa vermelha aqui, a LabGênios Nano, é uma formação muito interessante para o pessoal que está trabalhando. Essa é uma formação totalmente baseada em aulas ao vivo, então todo sábado eu faço um encontro ao vivo com o pessoal, dessa formação, e a gravação fica lá disponível para o pessoal assistir, né, posteriormente. A gente vai tentando esmiuçar tudo aí, né? Então, primeiro trabalhamos lá com a parte de lógica, fluxograma, trabalhamos com flow code bastante, várias aulas. Depois a gente aprendeu a parte do hardware da placa, um pouco do KiCad, disponibilizo lá os arquivos da placa. Também já fiz gravações mostrando a montagem da placa, também que em breve eu vou estar disponibilizando. E agora a gente está na parte de programação utilizando o IDE Arduino, já foram mais de 37, se não me engano, já são em torno de 40 aulas, né? Cada aula tem em torno de 1, 2 horas aí, né? A gente vai passando por todos os itens, né? Agora a gente está trabalhando, como eu falei, com display, a gente já abordou LCD alfanumérico, já abordou o display OLED, e a ideia é postar posteriormente mais informações, outros tipos de displays, tem muita coisa. Esse daqui é um curso vivo, ele vai estar sempre tendo conteúdos aí sendo gerados. Eu vou te deixar na descrição do vídeo os links para vocês conhecerem todos os cursos. E o curso mais completo que a Microgênios tem hoje, a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados, que é um curso aí do coordenador, professor doutor Fernando Simplício. É o nosso curso mais completo e dá acesso a todo o conteúdo atual da Microgênios, tem direito ao certificado de extensão, emitido por instituição de ensino aí devidamente registrada junto ao MEC, tá? E ele é baseado principalmente, né, os principais conteúdos, no conteúdo da formação de programadores especialistas em microcontroladores e da formação em internet das coisas aí, com o SP32. Então, esse daqui é a base do conteúdo, em cima dessa carga horária que é emitido o certificado aí de extensão, mas todas as especializações dessas formações geram certificados da Microgênios, e além disso, tem acesso também ao clube de membros Microgênios, com um montão de conteúdo, tem mais de 100 conteúdos extras, aí, mini cursos, gravações de web seminários, e tem acesso também à nova formação aí, que a gente chama de nova formação, mas é a formação que eu acabei de comentar com vocês, para iniciantes aí com a LabGênios, tem acesso, tem direito também às aulas ao vivo, tem direito a uma conta acadêmica da nossa plataforma de internet das coisas. Eu vou deixar os links aí para vocês, tá? Então, essas são 3 opções aí muito interessantes, dependendo aí do seu grau de conhecimento, você pode estar escolhendo uma delas, ou de onde você quer chegar, né? Porque, como, por exemplo, essa formação aqui mais completa, dela também tem todo o conteúdo básico. Então, você pode estar, mas hoje eu estou no básico, mas eu quero chegar até o avançado. Então, esse conteúdo, essa formação aqui mais completa também é ideal para quem quer realmente chegar no patamar profissional de desenvolvimento aí de aplicações, utilizando microcontroladores e internet das coisas aí nos seus projetos.
Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos, bons estudos e projetos para vocês, e a gente volta em breve aí com outras aulas extras especiais aí disponibilizadas nas nossas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, e por hoje é só, vou parar aqui então a gravação. Obrigado.